primeira coisa, fazer uma análise desse solo, identificar quais são os principais pontos aí que você vai ter que fazer um ajuste calcário, nutrientes que tu possa colocar, manejos que tu possa fazer para minimizar. O próprio manejo ao longo dos anos vai conseguir minimizar um pouco esse impacto. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e assumo o comando deste voo. Quem é do setor do agronegócio já vive com uma preocupação tem um tempinho aí: os fenômenos climáticos extremos. A pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, feita pelo Sebrae, mostra que 56% do universo de MEI, os nossos micro e pequenos empreendedores individuais, as micro e pequenas empresas, têm sim receio que os fenômenos climáticos afetem os seus negócios. E quem não teria? Quase 20% dessas pessoas disseram que já foram impactadas diretamente por cheias, secas ou até mesmo queimadas. Essa pesquisa ela foi feita pelo Sebrae em todo o Brasil e é por isso que traz aí a questão das queimadas que atinge outra parte do nosso país. As respostas foram coletadas entre maio e junho de 2024, então são dados muito recentes que conversam muito com o momento em que estamos vivendo. Aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a preocupação mais recente é a retomada após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no final de abril e praticamente no mês de maio inteiro. E o Plano de Voo, para vocês que têm nos acompanhado, tem falado bastante desse cenário pós-enchente para os pequenos negócios. E hoje nós vamos conversar sobre o cenário do agronegócio gaúcho, que foi bastante impactado. E quem participa é o André Bordignon, que ele é analista de competitividade setorial do nosso Sebrae RS, no núcleo de agronegócio. E, gente, nos deu uma aula aqui nos bastidores, sabe tudo do agro. Seja bem-vindo, André, que bom te receber aqui para falar desse tema que é tão importante para o nosso estado, especialmente agora. Olá, então aí quero primeiro dar um oi aí para o pessoal de casa que está nos ouvindo, aí o pessoal que está em casa, no carro, sei lá onde, na academia, que estão nos ouvindo aí. E diz que agradecer. Tem um pessoal que malha nos ouvindo, eu ouvi dizer isso daí. Então, ou que está em cima de um trator aí, que está lá, botando na rádio ali dentro de uma colheitadeira ali, podendo estar trabalhando no rural lá e nos ouvindo aqui, né? Aliás, se alguém estiver... Por favor, manda uma foto pra gente, manda um recado pra gente, porque que é isso que o Plano de Voo serve pra isso, pra gente levar informação onde tá o nosso público. Bárbaro. Então, vê se não tem um pessoal com fonezinho de ouvido até em cima de um cavalo aí, lá no Pampa, lá juntando os boi lá e nos ouvindo aqui no Plano de Voo. Bom, então dizer linda. Que para mim é um prazer enorme a gente poder trazer esse assunto agronegócio para o Plano de Voo. Mais uma vez, a gente está aqui agora emplacando aí mais um tema que, infelizmente, não é aqueles temas que são legais de ser conversados, mas são importantes até, porque a ideia é a gente trazer, sim, algumas dicas, algumas propostas interessantes aí para o pessoal para poder minimizar um pouco aí todo esse problema que foi passado. E tão recente. Eu acho assim, que com relação a essa pesquisa também, que foi realizada pelo Sebrae Nacional, numa esfera, num país tão continental como o nosso, que passa... Tão diverso. Com um clima tão diferente, Eu acho que se a gente for pegar e tirar um recorte da região sul aqui, e principalmente o Rio Grande do Sul, para a gente pegar mais um pouco o nosso público-alvo mais preciso aqui, a nossa realidade é pior do que essa pesquisa que a gente está vendo aqui. Porque, que triste ter que trazer esse dado, André? Infelizmente, porque a gente vem passando, primeiro, são 3 anos consecutivos de seca ali, causadas pelo Laninha. Importante trazer olhar para trás, André? Então a gente tem ali 3 anos que... Teve alguns anos que não atingiram na totalidade do estado, mas atingiu a grande maioria do estado. Então, 3 anos, que o Laninha ele tem isso, Ele não acontece em todo o território, mas Explica pra gente, quem não tá aí tão acostumado rapidamente, o que é esse Laninha que a gente tem ouvido há bastante tempo por aqui? Pois é, a gente tem principalmente são dois fenômenos climáticos que influenciam mais o nosso clima aqui diretamente, que se fala bastante, daí surge na mídia e tal. Então, o Laninha, ele é um fenômeno que ele
traz aqui para nossa região, que é diferente do resto do país, mas aqui no região sul, ele traz para nós um fenômeno um pouco mais de seca no nosso estado, que é o que aconteceu nos últimos 3 anos ali, sem contar essa última safra, né, de 24, né, essa última safra de verão ali de 23, 24. Então, nos anos anteriores, ali desde 2019, 20, a gente passou por 3 anos consecutivos de seca, ocasionados em função do Laninha, que ele traz isso para nós. Ele, normalmente, o que vem junto desse pacote chamado Laninha, né, são uma primavera com um pouco mais frio. Então, a gente tem umas temperaturas um pouco mais baixas aí na primavera e seca no verão. E isso, como a gente fala no agronegócio, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, todas as culturas que a gente tem. Se a gente tem um verão um pouco mais seco e um inverno frio e um verão mais seco, é o ideal para uma cultura como a uva, por exemplo, ali. Mas é horrível para a produção de grãos, para pastagem de pecuária. Então, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo ali no agronegócio, a não ser que a gente tivesse algumas coisas médias, e que não existem quando a gente fala em clima. Não. Se tem uma coisa que não temos controle, né, André? Não tem controle nenhum, né? A gente brinca ali que a questão climática não temos como... São Pedro é que manda. Existem boas previsões hoje, a gente evoluiu muito nisso, a questão dos meteorologistas evoluiu, então a gente consegue já ter uma noção, mas ainda é possível de ter mudanças muito rápidas, assim, que nos pegam de surpresa, como essa questão dessa enchente, né? Essas enchentes nos pegaram totalmente de surpresa. Existia previsões, sim, a gente saberia que o volume de chuva seria muito alto, mas nos pegou completamente de surpresa. Bom, e o El Niño, só para terminar a questão dos eventos climáticos, o El Niño, ele acontece praticamente o inverso do Laninha, né? Então, ele traz um verão um pouco mais chuvoso. Então, isso, para algumas culturas de verão que precisam de água, é muito positivo. Então, a gente, a gente teve verões de Laninha que a gente bateu recorde de safra, né? De produção. De produção de soja, de milho e outras aí. Então, bateu recordes aí, foi fantástico. E depois a gente vem vindo. Só que a gente sabe que historicamente isso acontece. Então, a gente sabe que a cada 5 anos ali, tu vai ter pelo menos 1, 2 anos ruins ali em questões climáticas. Isso, historicamente, sempre vai ser assim, né? O que está acontecendo agora, que está chamando a atenção, é que a gente está tendo muitos eventos climáticos, um seguido do outro. A gente tem 3 anos seguidos de seca, que prejudicaram bastante, que a gente teve ali a produção de grãos do estado foi horrível nos últimos anos ali. Então, ali os produtores já vêm totalmente descapitalizados para daí chegar este ano, a última safra de 23, 24, que estava vindo muito bem, especialmente falando de grãos ali. Teve uma estiagemzinha de alguns dias, de 15 dias ali em fevereiro, que era numa fase ruim ali para a soja, especialmente, mas depois a soja se recuperou e estavam tendo colheitas muito boas aí, né, ao longo de todo o estado praticamente. E aconteceu de nos pegar agora essa excesso de chuva nos pegou no final da colheita, né? Então, ali, quando a gente estava ali no final da colheita, algumas propriedades ainda estavam no meio da colheita, tem propriedades que perderam 70%. Nossa! Então, que é... Tudo, quase. É tudo. Porque tem o custo da produção, né, André? Não, inviabilizou completamente, né? Porque não se cobre os custos, não tem como pagar essas contas. Então, existe um grande número de produtores aí que está bem prejudicado aí e querendo entender ainda como que ele vai sair dessa esfera que eles estão agora. Eu ia te perguntar isso, porque tu tá muito na ponta, né? Tu tá lá com o empreendedor rural, você tá na propriedade, tá conversando com as pessoas, então tu também traz, além do que as pesquisas e os dados nos trazem, né? A Emater tem uma pesquisa aí da Emater, né, que traz que mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas pela enchente. E, né, onde não alagou, o excesso de chuva também trouxe outros impactos, porque não foi somente onde alagou tudo, né? É uma cadeia, né, André, a gente, no agronegócio. Mas tu tem sentido, assim, que às vezes o empreendedor rural, o nosso agricultor, a nossa agricultora, mais do que tu levar
uma ajuda técnica precisa, às vezes, de um carinho, de um abraço, de um tamo junto? Ou essa é uma impressão que tá mais pro varejo e para outros negócios? Não, acho que isso pega todo mundo, porque são seres humanos, né? A gente acho que quando a gente lida com pessoas, a gente precisa de se conectar com as pessoas ali, entender a sua dor, entender a sua razão, porque todo mundo, quando passa por momentos difíceis, até quando não passa, a gente gosta de estar próximo ali, mas quando passa por momentos difíceis, precisa de um apoio, né? Precisa de um apoio de outra pessoa, nem que seja para ouvir um desabafo, alguma coisa, precisa estar junto. A gente vê isso muito forte em nós, assim, né? Então, a gente... esse é um ponto crucial, né? Que isso não ficou só naquele início, né? Quando a gente pensou, primeiros tempos aí... Vamos falar um pouquinho também dessa parte das enchentes, né? Como é que o agro entrou... Como é que aconteceu isso, né, no agro, né? Que foi um pouquinho diferente do que aconteceu nas cidades. Porque o que impactou mais? Porque a gente tem ali aquela esfera, como tu trouxe aí os dados da Emater, de 206 mil propriedades, dentro de um número de 365 mil. Então, quase dentro do nosso estado, então é quase todas as propriedades. A gente tem ali um número gigantesco. Mas, se a gente for pegar dentro do como é que se comportou nessas cheias no agro. Então, tem aquelas propriedades que foram diretamente impactadas pelas enchentes, que foram onde estavam as margens dos rios, ou que sofreram algum tipo de deslizamento, ou que foram alagadas, né, que essas partes mais de várzea, que a gente chama de partes mais baixas, que foram alagadas. Então, essas foram diretamente impactadas pela enchente. Então, um número estimado por nós, numa pesquisa que a gente fez, baseado nos dados que foram levantados até do relatório da URGS, pegando toda a área onde passou a água, onde teve inundação e tal, a gente chegou em um número de 21 mil propriedades rurais. Nossa, então, um número 21 mil alto. diretamente impactadas. Então, ali, esse é um cenário. Esse é um cenário que a gente tem diversas situações. Teve aqueles que foram propriedades totalmente... que praticamente foram dizimadas, né? Até a casa foi embora. Ou perdeu o seu principal... acho que quando a gente fala em propriedade rural, a área física que a gente tem, quando a gente fala na indústria, então a indústria tem ali, caiu o prédio, alguma coisa assim, ou caiu um muro. A área física de uma propriedade rural é o solo. Então, onde tudo acontece é o solo. É o solo. Então, aonde teve muitos prejuízos aí, algumas propriedades que eram essas que tiveram até que mudanças, inclusive, no perfil do solo em função das enchentes. Então, isso é um cenário, que a gente até pode falar um pouquinho mais depois. Um outro cenário é a questão do excesso de chuva, que daí entra muito nessa propriedade, nessa questão da Emater, que são essas propriedades que estavam em época de colheita, que são propriedades que estavam, por exemplo, a gente foi pegar na pecuária de corte, eles estavam formando pastagens de inverno e perderam tudo, não conseguiram formar, ou não conseguiram nem plantar, nem semear ali, porque não tinha intervalo de tempo entre a chuva. Então, o excesso de chuva, ele foi ainda mais prejudicial para o agronegócio do que propriamente se a gente for pensar na questão da enchente em si. Então, os danos, não tem como a gente dizer o que é pior, né? Não, então, não. Numa situação como essa, tudo é prejudicial. Mas a questão do excesso de chuva, do grande volume de chuva, para o agronegócio foi muito impactante, porque causou um prejuízo muito grande na colheita, principalmente quando teve toda aquela questão do arroz, que foi muito falada e tal, e ganhou uma esfera até política, né, nesse meio, e que a gente sempre teve a segurança da nossa federação do arroz, das instituições que trabalham com isso aqui, garantindo que o que a gente já tinha, depois até esses números saíram oficiais, né, a colheita do arroz que já tinha sido colhido antes das enchentes e depois o que conseguiu se colher também, já o volume de arroz já era superior ao colhido no ano anterior. Então a gente está tranquilo com relação ao arroz, não existe polêmica nisso, a gente não vai faltar arroz para a população, nada. O que aconteceu até naquela época, né, trazendo um pouco do que houve, né, teve um pouco de desabastecimento, porque é o terceiro cenário que a gente estava levantando. Tem o pessoal diretamente impactado pelas enchentes, tem o pessoal impactado pelo excesso de chuva e teve aquele pessoal que foi impactado pela questão de bloqueio das rodovias. As estradas se desmancharam aqui no estado, não né, conseguir. André? Então, existiu sim um período
onde a gente não conseguiu escoar a produção, onde não conseguiu aquele que já tinha... Bom, foi um caos total naquela época, né? Aquelas primeiras semanas, aquele primeiro mês, né? Então, foi diferentes cenários que impactaram demais o agronegócio. Impactaram demais, tanto que causou todo esse alvoroço com relação ao arroz, aí, já com previsões de que poderia, com potencial de que a quantidade... arroz, que não ia ter arroz. Outras coisas, que é completamente o oposto que a gente precisava nesse momento, né? A gente precisava que apoiasse cada vez mais os produtores locais, que é a bandeira que a gente está trazendo, né? De apoio à produção local, de levar o produto gaúcho ao extremo para a gente conseguir ampliar esse consumo e ajudar os produtores que estão conseguindo, que tiveram produtos, que conseguiram colher, que levaram. Ter um selinho, né, de produto gaúcho. Selinho de produto gaúcho. Eu acho que a gente está batendo muito nessa tecla, que já é uma tendência, né, quando a gente pensa em produtos locais e todas as outras coisas, e a gente trazer isso dentro de uma esfera de apoio à região que foi impactada é muito legal também. Então, são campanhas que está se trazendo, né, de compra do gaúcho, de compra do RS. Tem várias campanhas que lançaram, né? O Sebrae está apoiando essa da compra do gaúcho e tal, que são campanhas aí que todas elas ajudam e favorecem. Então, como a gente estava falando lá do início dessa esfera, a gente tem esse primeiro momento ali, que é um momento principal de entender o que aconteceu na propriedade, de fazer esse levantamento, de fazer esse diagnóstico, porque é necessário, e claro, de apoio àqueles seres humanos ali que estão passando por uma situação que não é simplesmente só por causa dessa enchente, né? Como a gente comentou, existe todo um movimento gigantesco que ele se criou ali, muito natural, com produtores rurais que foram impactados, e que esse movimento está crescendo cada vez mais em termos de apoio por parte dos produtores e de outras instituições, e de até apoio de políticos e tal, que estão se envolvendo, que é o SOS Agro. Então, é um movimento que cresceu nesse momento. Então, já teve 2 grandes eventos, aí, um em Cachoeira e outro ali em Rio Pardo, e agora estão organizando um evento para o dia 8, agora de agosto, ali, que vão fazer um tratoraço. Então, tudo respeitando ali, fazendo eventos ordeiros, né? Eventos ali respeitando tudo, só trazendo seus anseios, que é o que o produtor rural precisa hoje. Sim. É mostrar, porque o que se viu até agora, em termos de apoio de recurso para a produção rural, não é o suficiente. A gente não temos apoio para conseguir, nem ao menos, planejar a próxima safra, que isso é o mais preocupante. Porque o agro, né, André, às vezes falava antes, às vezes a gente está aqui na cidade e a gente esquece um pouquinho de como o agro funciona. O agro são coisas, uma cadeia mais longa, né? Porque você tem que plantar, no caso dos grãos, né? Você tem que plantar, você depende de outras coisas. Então, não é assim uma produção mais rápida. Ou do tipo, beleza, eu amplio a minha fábrica e aceleramos a produção. É o tempo das coisas, né? O tempo da planta. O soja não vai crescer mais rápido porque a gente precisa e ficar pronto para eu colher antes, né? Então também é um olhar diferente para esse setor. E tu trouxe muito bem ali, né, que eu fiquei muito curiosa, né, com o que mudou o perfil do solo, porque isso eu acho que é uma coisa muito importante para se olhar nessa cadeia. E é um negócio, assim, até quando a gente pensa, acho que naquele termo resiliência, acho que ele foi feito para falar de produtores rurais, né? Provavelmente. Quando tu traz, assim, esse ponto das diferenças das culturas, do tempo da cultura, do tempo dos animais e tal, que são coisas que até diferem dentro das próprias culturas do agro, né? Para uma produção de alface tem um tempo, uma produção de soja tem outro tempo, uma produção de um terneiro, né, até o abate tem outro tempo. Então, dentro das próprias culturas tem tempos bem diferentes ali. E todos eles sofrem influência direta do clima. Nossa. Então, isso tudo pode mudar. Então, dentro de uma propriedade rural, ali, tu pode estar vindo muito bem, que era a questão da soja, tá vindo muito bem, estava colhendo, tinha regiões ali colhendo 60, 70 sacos ali por hectare, que estavam ali felizes da vida, e daqui a pouco tudo pode mudar. Então, acho que essas coisas aí, e o produtor, ele já meio que nasce sabendo dessa situação e aprende a lidar com isso. Porque a gente tem que realmente
aprender a lidar com essa frustração que acontece, porque a gente sabe que a gente está falando de cheias, de enchente, de excesso de chuva, está falando de seca, mas a gente, aqui no nosso estado, nós temos outros eventos climáticos que influenciam muito, principalmente algumas regiões do estado ali, mais produtoras de olericultura e fruticultura, como granizo, como geada, como outros eventos climáticos que influenciam demais. Então, o produtor, ele é um ser resiliente de natureza. É um ser que ele não desiste. É isso que se tem um ser que é forjado para não desistir, ali é o produtor rural. Eu acho que por mais que tenha problemas no meio ali com questões climáticas, questões de mercado que influenciam demais, tem outras coisas que a gente pode trazer para dentro de uma esfera de um agronegócio, mas a gente está lá. Então, o produtor está lá, seguindo, sabendo do dever dele, que é praticamente... Quando se produz alimento, tu tem um dever a cumprir. E o produtor sabe desse dever a cumprir, ele aprende isso muitas vezes por tradição, por família, outras vezes até por uma decisão própria. Tem pessoas que não vinham do agro e acabam indo para esse meio, me parece se apaixonam. Que tem um movimento, né? Tem muita gente saindo dos grandes centros, né? E indo fugindo da loucura da cidade. Fugindo da loucura da cidade. E eu vou dizer, estão ouvindo esse barulhinho, gente? Estamos aqui tomando um chimarrão. Esperamos o André hoje aqui no estúdio com o chimarrão, que foi o que ele pediu quando a gente combinou, né, André? Espero que esteja teu agrado esse mate aí. É o pré-requisito, né? Pré-requisito. Assim, vai falar do agro, tem o mate. Esse teu tá até topetudo aí, aqui, hein? Ó, mate velho bem topetudo. Tá vendo? Não, tá um espetáculo. Eu acho que o ambiente tá ótimo pra gente poder falar aqui, né? Com toda certeza. E isso é um fato ali, né? Que quando a gente pensa todo esse movimento que aconteceu aqui, o que a gente pesquisou lá no início, todas as propriedades ali, o que mais veio dos produtores rurais, qual é o principal problema, o principal ponto que era para ser trabalhado? Acesso a crédito. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que essa é a grande discussão. O Estado, a gente chegou a ter números aí de 96% do Estado atingido, né? E aí a gente fala do agro, do varejo, de tudo. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, especialmente que tu traz aí, né, os 3 anos do Laninha com secas, que já vinha trazendo um prejuízo por outro motivo, e agora é meio que botar mais boletos em cima dos boletos que já estavam pipocando por aí. Fundamental, o crédito. Aquela coisa, né? Quando se imaginou, quando se viu um verão bem melhor do que os outros anos, um verão de El Niño, esse ano teve a virada do Laninha para o El Niño, então esse último verão a gente foi influência do El Niño, então a gente já vê um verão melhor, foi aquela expectativa de tirar o pé da lama. Bom, agora, esse é o ano que nós vamos conseguir pelo menos recuperar um pouco do prejuízo dos 3 anos anteriores. E não se concretizou até o final. Em algumas regiões até conseguiram colher um pouquinho antes dali, mas a grande maioria, até porque o que aconteceu? Porque não que estava atrasado, porque isso ainda estava na janela, principalmente da soja, de colheita ali, mas existiu um atraso muito grande em função das chuvas na primavera. Atrasou o plantio. Então, aquele plantio que poderia ter iniciado um pouquinho antes, dentro das janelas normais de plantio, ele acabou atrasando. Então, atrasando lá aquele plantio, então pegou muita gente que não conseguiu adiantar a sua produção, trazer para uma esfera normal, estava ainda com uma boa parte ainda para ser colhida. E essa soja ali que não conseguiu ser colhida, depois, no primeiro momento, não teve como colher pelo excesso de chuva, tu não tinha como entrar com o maquinário lá para colher, e depois essa soja apodreceu. Sim, não apodreceu. Quem colheu não conseguiu entregar, porque não tinha quem comprava, porque o produto estava de baixíssima qualidade, então alta umidade e ainda baixa qualidade. Então esse produto, aí são vários fatores ainda que é um... Depois o que fazer, né? O que fazer com isso? E quem sobrou? Quem ainda não teve seu maquinário atingido pela chuva? Porque muita gente teve mais esse problema, né? E vamos lá que os maquinários, eles são de alto valor agregado, né? As máquinas são caras porque elas têm alta tecnologia hoje em dia, elas exigem, né, André? O agro é muito inovador, né? A gente fala. O agro, às vezes a gente pensa que não,
Mas o agro é muito inovador e não estamos falando de tecnologias de agora, ele é inovador desde sempre, né? Uhum. Uma curva de nível, plantar lá com uma curva de nível é algo extremamente inovador e que é muito velho e que vai, ele volta, né? Com técnicas, por exemplo. Os manejos cada vez mais inovadores também, que fazem grandes mudanças. Então, a gente está vendo que a ciência, junto com a academia, tá trazendo muita pesquisa e está fazendo mudanças significativas, fora toda a tecnologia que se tem hoje, em termos de equipamentos, em termos de sementes. Eu vou nesses eventos e eu quero comprar aqueles drones gigantescos para pulverizar. Não tenho terra, né? Mas eu fico lá brincando. E também tem um lance que isso tudo tem atraído o jovem a ficar no campo, né? A tocar suas propriedades. É um dos pontos cruciais, eu acho, para atrair os jovens, né? Eu acho que se a gente não lidar com tecnologia hoje... Tecnologia e internet, né? A gente chegou aqui, começamos falando de internet. Exatamente. Acho que se não tem acesso à internet e trabalhar minimamente com tecnologia hoje, é quase que inviável de se pensar em sucessão rural, né? Ali. Porque a paixão pelo agro aqui, ela vai até certo ponto, né? Mas a gente está falando de diferenças de gerações, né? Nossa, geracional então, isso. É aquela questão. A gente sabe que também tem aqueles que, por mais que tenha internet, que por mais que tenha tecnologia, que mais tenha um monte de situações favoráveis, tem um negócio bem desenvolvido, que isso é um outro ponto também que favorece a sucessão, quando tu enxerga que tu tem uma perspectiva de futuro dentro daquele negócio. Então, quando começa a trabalhar aquilo que a gente trouxe lá do empreendedorismo no rural, ali, empreendedor rural. Quando aquele jovem começa a enxergar que aquilo sim é uma perspectiva boa de negócio para ele ter como futuro para ele, já começa a criar-se um ambiente favorável de sucessão. Então, são vários aspectos que estão envolvidos ali. Não é simplesmente a paixão, que a gente lida muito com aquela paixão. Não, eu vou ensinar meu filho ali, ele vai criar esse amor pelo agro, É geracional. Isso é muito importante, é muito significativo, acho que talvez seja o principal fator na decisão ali, porque se tu não gosta daquele do agronegócio, ou se tu tem alguma dúvida, tu já não fica, porque é como a gente disse, né? Todas as dificuldades que a gente trouxe, fora as questões climáticas, tem a dedicação ali, que, por exemplo, uma produção de leite é 365 dias no ano, a vaca vai produzir leite 2 vezes, tu vai ter que... 24/7. Não dá pra... O fim de semana eu não vou ordenhar nossas vacas, tá? Não tem muito essa história. Não, hoje tem festa, hoje não... tem que achar alguém para te substituir, não existe muito essa lida. Então, e no agro tem muito isso, né? As coisas estão lá, os animais estão lá, eles não sabem quando é que é Natal, quando é que é Ano Novo, quando é que é férias e tal, as coisas estão acontecendo e a gente tem que estar lá presente. Então, tem que ter uma paixão e tem todos esses outros fatores que favorecem, né? Mas de forma geral, ali, quando a gente pensa nessa situação que o nosso estado passou ali, hoje um dos principais pontos aí sendo batalhado pelos produtores é ter condições financeiras de seguir, né? Acho que esse é um dos principais pontos. Quando a gente começou, não só nós, como outras instituições ligadas ao agro, fizeram um excelente trabalho, estão fazendo um trabalho muito legal ali, como a Emater, como o Senar, a Farsul, que estão indo a campo, a FETAG, estão indo a campo ajudar as pessoas a contribuir. Acho que teve muito forte esse momento, esse lado humano, como a gente comentou ali, de acolhimento a essas propriedades, porque existe diferenças muito grandes, aquelas mais impactadas ali que ficam diretamente ali, que não tinham mais, nem perderam seus estoques e perderam ainda a área para plantar alimento para os animais. Então, estavam sem alimento para os animais. Então, não tem nada pior do que, por um produtor rural, tu não ter o que dar de alimento para aqueles para aquela tua criação, né? É assustador isso. É assustador. Então, esse apoio que chegou ali, talvez não da forma como se gostaria, mas chegou bastante, né? A gente conseguiu, teve várias instituições envolvidas, muita doação, muita coisa legal que aconteceu nesse início ali. Uma rede de solidariedade, né? De certa forma deu esse apoio pro produtor rural nesse momento, que ainda estão precisando, mas está indo. Mas em termos de perspectiva futura, o que está preocupando tá aí agora. Como é que eu vou planejar o futuro? Porque eu já
estava totalmente descapitalizado, porque não consegui recuperar os prejuízos das safras anteriores ali. E agora toda essa questão, porque impactou na colheita, impactou em safras de inverno. Então, aqueles produtos, foi bem a época que tu colheria as culturas de verão e plantaria as culturas de inverno. Então, não se teve esse plantio das culturas de inverno. Teve uma parte, alguma coisa se plantou. Então, tudo isso entra nessa conta. E daí tu fica pensando, bom, e com qual dinheiro, se eu já estou devendo para quem eu comprei as sementes para a safra anterior, como é que o cara vai me vender sementes para plantar agora na próxima? Então, se eu já estou devendo para o banco, como é que eu vou pegar um novo empréstimo? Então, tudo isso é o que está na cabeça desse produtor, desse empreendedor aí que está agora com poucas perspectivas. Se a gente for pensar numa lógica ali, uma grande parte dos nossos produtores rurais, fora aqueles que a gente comentou, que não tem o solo para plantar. Porque isso acho que foi até uma coisa que chamou muito a atenção, né, na imprensa, assim, porque realmente a gente viu imagens que até quem não entende nada de solo compreendeu que ficou apavorado. Ficou apavorado, né? A gente viu ali propriedades com 1 metro de areia. Parecia uma praia, né? Parecia uma praia. Bom, o que a gente tem aqui em Porto Alegre se formou uma ilha aqui no Guaíba de 1 quilômetro, que as pessoas estão no fim de semana, que não choveu, estavam pegando sol, a nossa praia. Então, a gente viu essas imagens, né, André? Ou 1 metro de areia, ou então o solo tão compactado, porque passou tanta água que compactou tanto. Totalmente saturado, né, com excesso de água. Como recuperar esse solo? Tem como recuperar esse solo? Pois é. Esse é um... bom, é um tema fantástico, né? Poderíamos fazer um plano de voo só sobre isso, Só né? sobre solo, né? O solo é um tema apaixonante. Aí tem especialistas fantásticos aí no solo, aí, como o pessoal da URGS, que fez um estudo, e tem regiões do estado, dessas que a gente está comentando agora, que tiveram ali uma sedimentação ali em cima da sua área produtiva, que eles vão levar cerca de 8 mil anos. Não, como? Só 8 mil anos. 8 mil anos. Isso foi um estudo da URGS, um estudo do Departamento de Solos da URGS, que trouxe que tem algumas regiões ali, porque de tão severo que é a situação. Quando a gente pensa assim, não, mas e não tem muito o que fazer em algumas regiões. Aí, claro, tem outras que a gente inclusive está ajudando os produtores ali a identificar, porque, primeira coisa, fazer uma análise desse solo, identificar são os principais pontos aí que você vai ter que fazer um ajuste calcário, nutrientes que tu possa colocar, manejos que tu possa fazer para minimizar. Não diria que dá para resolver, tem muita coisa que não tem como resolver, mas tem alguns que o próprio manejo ao longo dos anos vai conseguir minimizar um pouco esse impacto. Ao longo dos anos, né? Anos. Você trouxe isso e de novo a gente volta, é um outro não tem uma solução tempo milagrosa, no agro, né? Para o solo, quando a gente pensa, a gente tem que saber que esse solo está ali há muitos anos sendo formado e sofrendo mudanças. Ali esse solo está ali sofrendo intemperismo ali e está se criando aquele solo. E a gente, cada vez mais, como produtor aqui, trabalhando exatamente para extrair e repor tudo que aquele solo precisa para a gente produzir. Então essa é uma lógica da produção no solo, né? Então é tu manter aquele solo, de certa forma, sustentável, para que tu consiga extrair o melhor que ele possa te dar, porque a gente tem diferentes, uma enormidade de tipos de solo no nosso estado, e cada um tem o seu formato, as suas necessidades ali. Então o produtor precisa entender bem essa relação de atuação dele com o solo, que é o principal ativo da propriedade rural. É o grande ativo. Onde tudo que ele vai ter de retorno vai vir de origem do solo. Independente se ele cria animais ou não, a fonte de alimentação dos animais está na pastagem que é produzida no solo. Então, tudo ele precisa ali. Então, o solo é o principal e o grande ativo numa propriedade. Então, trabalhar bem este solo, fazer um manejo conservacionista é fundamental para te ter resultados futuros. Mas situações extremas como essa é bem complicado. Então, tu tem que fazer trabalhos aí, manejo realmente desse solo, ali pensando na recuperação, na reconstrução da fertilidade desse solo, ali ao longo de vários anos. Não é de um ano para o outro que tu vai conseguir produzir. Tem alguns que não vai nem dar para plantar nessa próxima safra agora. Nossa. De tão inviável que está o solo. André, e numa situação dessa, nesses casos mais graves, esse que estamos falando,
esse empreendedor rural aí também precisa estar com a cabeça aberta, de repente mudar a sua produção, o estilo, né? Sei lá, planta soja, não tem mais como, de repente vai criar gado, não sei, aqui também, né? Tô chutando, assim, possibilidades. Isso pode ser uma possibilidade, assim, de um olhar para o futuro, pro agricultor? São duas coisas que a gente se apegou agora para tentar apoiar os produtores rurais. Uma é planejamento financeiro. Então, fundamental para qualquer negócio. Primeiro a gente analisar a situação daquela propriedade em termos econômicos, né? Então, identificar ali o quanto aquele produtor está endividado ou não, identificar ali e formar um plano para ele sair daquela situação, com cenários diferentes, né? Cenário mais otimista, um pessimista e um mais realista. Então, identificando até com oportunidades de crédito, linhas de crédito que vieram ou que estão para vir, que a gente ainda está numa expectativa de que venham coisas melhores aí em termos de linha de crédito. Então, ajudá-los a pensar a parte financeira. E outro, também na lógica de um planejamento, mas daí sim é um planejamento produtivo. Porque daí tu vai tentar entender ali junto com os técnicos aqui, como que tu vai trabalhar essa propriedade, porque tem algumas que realmente vai ficar inviável de se fazer aquilo que se fazia antes. Então vai ter que pensar em outras alternativas. Tem algumas propriedades que realmente não temos tantas alternativas assim, mas existem técnicas para tudo. A gente tem que tentar achar o que é o melhor para aquela propriedade. Então, duas coisas que se pode fazer agora para tentar minimizar, e é o que a gente vem se dedicando para ajudar dentro até dessas estratégias do Supera e de ações que o Sebrae vem desempenhando, estão na lógica de avaliação e fazer um replanejamento do financeiro da propriedade, então fazer essa ajuda, né, neste apoio, até identificando toda a questão de crédito, e outra é na questão produtiva. Então, identificar melhores técnicas que ele pode fazer dentro da realidade que ele está, dentro da realidade que está a propriedade agora, né? Então, são duas coisas que, aliadas, vão minimizar um pouco ali e tentar ajudar eles a ter uma perspectiva de futuro aí dentro daquela propriedade. Então, porque esse acho que é o principal, tirar o produtor que está com muita preocupação ali, está extremamente preocupado porque não está vendo ali onde se criou toda uma expectativa em termos de linhas de crédito que não se concretizaram até agora. Então agora a gente precisa tentar reanimar esse pessoal ali para seguir a jornada aí de produzir novamente aí não desistir. Que a gente sabe que não vão. Não dá para desistir. A gente sabe que não vão. O produtor não sabe o que significa essa palavra de desistência ali. Mas a gente precisa estar sempre levantando um pouco essa moral aí, porque... É fundamental, né? Tá todo difícil. Mundo atingido, né? E, André, movimentos como essas iniciativas, né, do Sebrae, o Senar, que está muito ajudando, né? As universidades, os centros tecnológicos... Isso é fundamental para esse momento, né? Essas conexões todas, porque é dali que pode surgir novas ajudas, novas tecnologias, mais cabeças pensantes e cabeças, né, dentro da universidade. É dali que sai o conhecimento, tá? É um lugar dedicado ao estudo, né? Esses atores, e com foco. Esses atores integrados, fundamental nesse momento. É mais do que fundamental, né? Porque quando tu tem uma necessidade geral, assim, de todos ali, e uma necessidade basicamente única, né, de sair dessa situação, ali tu tem todos pensando no mesmo foco, né? Eu acho que isso é um ponto interessante que uniu bastante, né? Então tá todo mundo batalhando de alguma forma para contribuir ali, fazendo dentro da sua expertise, né? Então, por exemplo, a academia trazendo muita pesquisa, muitos estudos em relação a isso, como que vai sair dessa situação, principalmente algum pessoal do departamento de solos já criando alternativas, cada um fazendo um pouco da sua expertise, mas com o mesmo foco. Todos para o mesmo caminho. Todos para o mesmo caminho. E eu acho que isso está trazendo e vai trazer ainda benefícios aí para todos, porque
é a forma que a gente vai sair, né? Se a gente não se unir nesse momento e todo mundo entender que a situação é bastante grave pro agronegócio gaúcho, que isso impacta na vida de todo mundo, inclusive do pessoal urbano, porque é a questão do alimento, que pode não faltar alimento, pode até faltar alimento, mas pode não faltar alimento, mas ele vai ser mais caro. Sim, então, a gente já registrou o pé de alface a R$12 no supermercado. Então, isso ele vai ser mais caro por escassez. O agro ele é movido pela lei da oferta e demanda, então vai com certeza, ou até vão ter que vir de outros estados, caso a gente não consiga suprir ali por não ter produto, então tem todo o custo logística disso. Então, tem muita coisa que envolve diretamente as cidades, porque se tu tem baixíssima produção, se tu tem uma perda muito grande de produtividade numa safra, tem uma frustração de safra, a economia das cidades do interior, ela sente significativamente. Então, isso envolve todo mundo. Então, está todo mundo nessa mesma cadeia. Ali, quando a gente pensa, todo mundo faz parte desse mesmo ciclo. Então, o produtor rural está sendo impactado lá, todo mundo vai sofrer esse mesmo impacto. Então, o PIB do estado vai registrar, já registrou, né? A gente já registrou problemas nos últimos anos em função das safras ali, e agora esse ano, ainda mais, a gente vai estar sofrendo novamente ali, porque o agro tem uma representatividade muito importante no nosso PIB, principalmente do estado, aqui que vai de novo, a gente vai sofrer situações. Então, tá todo mundo no mesmo barco, a gente tem que se unir para sair disso. Então, quanto mais a gente está junto e pensando e achando soluções entre instituições, entre academia, entre várias, todo mundo que está envolvido nesse meio, a chance da gente conseguir sair mais rápido de situações como essa é maior. E, claro, torcer para que a gente tenha aí uma situação climática mais favorável, que não é tanto a nossa previsão, tá? A gente já está vendo uma nova formação de laninha. Tivemos aí esse último ano de El Niño e agora já tem uma nova formação de laninha que, se tudo se concretizar, possivelmente podemos ter mais um verão de seca. Vamos torcer que não se concretize essa... É aquela velha expectativa, esperança, que não sei nem o que é o que move, mas a gente tem que se agarrar em alguma coisa e seguir. Seguir, com toda certeza. André, a gente poderia, né, o que eu falo sempre, a gente poderia ficar aqui a semana inteira falando desse tema, ainda mais com alguém que... Tomando chimarrão. Alguém vai só aquecendo a água pra gente. Fazer um fogo de chão aqui no estúdio. Fogo de chão tá resolvido, daqui a pouco a gente já assa um pedaço de carne também, opa! Mas dá para sentir, assim, nessa conversa contigo, André, o quanto tu é agro, né? O quanto tu tá ali, tu conhece. Então, que bom poder te receber aqui e levar também um pouco, não só dessa tua experiência técnica, mas um pouco do que a gente vem falando de acolhimento para esses empreendedores rurais, nossos agricultores e agricultoras, que eu imagino que muitos ainda estejam assim, sentou, o que eu faço agora? Não sabe nem para que lado ir. E a gente acolhe esse sentimento, porque ele é um sentimento muito real, muito verdadeiro, né? Tem gente que perdeu tudo, que foi atingido, e às vezes são propriedades que vêm passando de geração para geração. Então, eu queria te agradecer e te convidar para tu nos ajudar, e para quem está nos ouvindo, quem está no lombo do cavalo aí de fone de ouvido, ou para quem está pilotando um trator, uma colheitadeira, dessas que eu sou fã, porque é pura tecnologia, que coisa maravilhosa, e que está nos ouvindo. Como que o Sebrae, né? Que mais o Sebrae tem aí nesse momento para esse apoio, além com certeza, do abraço do André. Isso já virou uma... Já é prática. Isso aí já... Mas assim, eu, primeiro, agradeço demais esse espaço, né? Pra gente poder falar sobre isso, por mais que não seja temas tão legais de ser comentado, né, de situações como a gente está, são importantes para a gente entender essas realidades, e também para o público que é consumidor, para esse público que se alimenta dos produtos que vêm do agronegócio ali, que são quase todos do nosso dia a dia. Se a gente for pensar dentro da nossa rotina do dia a dia, tudo tem um pé no agronegócio, né, ali. Então, isso é importante até para o pessoal começar a entender um pouco mais ali essas relações.
É preciso saber o quanto essas coisas estão conectadas. E cada vez mais, acho que a vida hoje é uma cadeia. A gente se conecta, a gente está precisando, a gente já vê as redes sociais, né? Cada vez mais as coisas se conectando. Então, na nossa vida hoje essa conexão acontece. E a gente precisa estar conectado também com essas pessoas que estão lá produzindo e dedicando seus dias aí a fazer essa produção. E o Sebrae ele tem uma capilaridade em todo o estado, então a gente atua realmente, então isso é um dos grandes ganhos, que não tem região do estado que a gente não atua e a gente pode não ter uma sede na sua cidade, mas na cidade, se ela for muito pequena, né, tem uma regional em todas as cidades, com um monte de profissionais, né, André? E daí, claro, a gente tem estratégias e soluções para todos os segmentos, para os principais setores aqui do agronegócio. A gente tem uma estratégia desenhada de atuação com produtos e tal, mas para esse momento de supera, esse momento assim, a gente tem, então, dentro dessa lógica do próprio produto do Supera do Sebrae, que ajudou bastante, ainda tem algumas parcerias com o Sicredi que ainda estão acontecendo ali em termos de produtores rurais que são vinculados ao Sicredi, que estão recebendo as consultorias do Supera também, e estão tendo esse retorno. A gente tem essas questões que estão sendo estruturadas. A gente já tem produtos estruturados para atender dentro do planejamento financeiro e dentro do planejamento produtivo, essas propriedades rurais que entendam que isso pode ajudá-los nesse momento. Então, procura o Sebrae, seja pelas redes sociais, seja pelo site ali. Manda um recado aqui no Plano de Voo. Manda um recado para nós que a gente vai chegar ali, vai conseguir atender e apresentar algum produto que possa ajudar nesse momento. Porque a gente já passou daquela esfera, daquele tempo de fazer diagnóstico, de fazer aquele levantamento, e agora a gente precisa realmente entregar algum tipo de solução que vai ajudar a pelo menos entender como que vai se posicionar essas propriedades rurais aí nesses próximos meses, né? Porque a gente é mensurado nas propriedades rurais por safras, né? A gente precisa pensar na próxima safra. Então não dá mais para ficar chorando a safra passada, a gente tem que já estar ali na próxima safra com olhar, porque acho que essa é a forma que o produtor pensa, né? Tivemos problema, agora vamos para a próxima. Vamos com toda a expectativa aí de que tenha tudo favorável para que essa próxima safra seja um sucesso e a gente tire o pé da lama, né? É o que queremos mesmo, André. Muito, muito obrigada. Agradecimento especial para vocês que nos acompanharam aí nesse bate-papo muito importante, cheio de informações que o André trouxe pra gente, até nos explicando um pouco, né, o impacto de fato, um impacto técnico que foram essas chuvaradas aí do final de abril e do mês de maio inteiro. E vocês sabem que o Plano de Voo ele tem falado sobre as possibilidades de retomada dos pequenos negócios aqui no Rio Grande do Sul após as enchentes. No Spotify, gente, onde você nos escuta, basta procurar por Plano de Voo que você vai acessar muitos conteúdos nessa mesma linha da retomada. E os episódios eles também ficam disponíveis no YouTube do Sebrae RS, só procurar lá que nós estamos. Você que está nos ouvindo tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta para ele, envia a tua pergunta aí para o Sebrae pelo WhatsApp. O link para você mandar aqui com o número já vai estar aqui na descrição desse episódio, fica muito fácil. Ou também nos procure nas redes sociais. Você pode acessar também o portal sebrae-rs.com.br, que tudo está lá organizadinho, inclusive com os contatos das regionais do interior, que facilita muito para quem está fora da capital. O episódio de hoje tem gestão e planejamento da Aloíse Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo, técnica e edição de Felipe Vilela, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.